Oi, gente. Bom dia. Hoje estamos aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o quinhentismos. O quinhentismo é um período da literatura brasileira que vai de 1500 a 1601. Esta, portanto, inserido no contexto das grandes navegações e da Contra-Reforma Católica. Ele engloba a literatura de informação e a literatura de formação, que trazem os primeiros textos produzidos em território brasileiro ou sobre o Brasil, informativos ou de cunho catequizante. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Foi produzida pelos viajantes no período do descobrimento do Brasil. As manifestações da literatura quinhentista podem ser divididas em dois grupos, os quais, apesar de traços comuns, têm características que os distinguem: a literatura de informação e a literatura de formação. Literatura de informação. Estão inseridos nessa classificação os textos dos chamados cronistas, que relatavam sobre o que viam na Nova Terra. Os primeiros registros escritos do Brasil têm como característica a documentação do processo colonizador que marcou os primeiros anos de povoamento. São informações que viajantes e missionários europeus anotaram sobre o homem e a natureza das terras que conheciam naquele contexto. Esses registros descritivos não pertencem à categoria literária, já que não havia uma preocupação estética em organizá-las em prol de um deleite advindo de uma leitura de fruição, ou seja, voltada ao prazer, como os gerados por uma obra ficcional. Porém, alguns críticos literários situam essa produção nascente como uma rica fonte temática para escritores posteriores. Afinal, a descrição da paisagem original, dos hábitos e costumes indígenas e dos grupos sociais que nasciam nos núcleos urbanos que surgiam formou uma enciclopédia que escritores, como os do romantismo brasileiro, recorreram para fazer uma literatura genuinamente voltada às temáticas nacionais. Assim, a embrionária produção intelectual do Brasil colônia, materializada nos relatos dos viajantes e dos missionários católicos, tem valor não só histórico de registro de uma época, como também serviu de material temático inspirador à produção literária posterior, que teve como princípio a construção de uma literatura verdadeiramente do Brasil, estabelecendo-se como contraponto à produzida em Portugal. Principais obras e autores de textos de informação. As principais produções do Brasil colônia, escritas nos séculos XVI e XI, categorizadas como informativas são: a Carta, de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, referindo o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do indígena 1500. O Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Marte Afonso de Souza 1530. O Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gandavo 1576. A narrativa epistolar e os Tratados da Terra e a Gente do Brasil, do jesuíta Fernão Card 1583. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza 1587. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão 1618. As cartas dos missionários jesuítas escritas nos dois primeiros séculos de catequese registradas posteriormente em antologias, como em As Cartas Jesuíticas, de 1933. As duas viagens ao Brasil, de Anstad em 1557. A viagem à Terra do Brasil, de Jean de Lé em 1578. A História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador 1627. Literatura de formação ou de catequese. Paralelamente às obras de informação escritas por leigos viajantes que desbravavam a colônia, foram produzidas, também, obras de cunho pedagógico e moral, a chamada literatura de formação ou de catequese, produzida pelos missionários jesuítas. Vindos de Portugal, esses religiosos, que tinham a missão de catequizar os índios, deixaram cartas, tratados, crônicas e poemas, os quais se tornaram registros não só de uma prática religiosa de difusão do catolicismo, mas também registros de textos com um certo refinamento estético. Os principais autores do quinhentismo são: Pero Vaz de Caminha 1450, 1500, português e escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral 1467, 1520.
arrestado em 1525, 1579, alemão que passou 9 meses prisioneiro dos índios tupinambas. Padre Manuel da Nóbrega 1517, 1570, padre português, chefe da primeira missão jesuítica no Brasil. Padre José de Anchieta 1534, 1597, jesuíta espanhol. Contudo, o texto mais importante desse período, devido ao seu valor histórico, é a Carta de Pero Vaz de Caminha ou Carta ao Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha. Redigido em 1 de maio de 1500, em Porto Seguro, Bahia, foi levado para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos, considerado um dos maiores navegadores de seu tempo. Apesar de ter sido escrita no século XVI, a carta foi descoberta muitos anos depois, no século XVIII, por José de Seabra da Silva 1732-1813. Ele era estadista, ministro e guarda-mor da Torre do Tombo. Sua aparição oficial e acadêmica é obra do filósofo e historiador espanhol Juan Bautista Munos 1745-1799. No Brasil, sua primeira publicação foi em 1817, na obra Corografia Brasílica. Provavelmente, a primeira versão editada no Brasil foi do padre Manuel Aires de Casal 1754-1821. Ele era geógrafo, historiador e sacerdote português que viveu boa parte de sua vida em território brasileiro. É importante notar que a Carta de Caminha é considerada o primeiro documento redigido no Brasil e, por esse motivo, é um marco literário do país. Ele faz parte da primeira manifestação literária pertencente ao movimento do quinhentismo. Iniciada como um processo epistolar de praxe, a carta, após desenvolver os primeiros parágrafos, realizando toda a reverência ao monarca de Manuel em 1469-1521, irá continuar como um diário comum. Sobre sua composição, foi escrita em 7 folhas, cada qual dividida em 4 páginas. Da conotação fonética das marcas ortográficas, vale citar que Caminha reproduz o estilo de época típico dos textos portugueses até o século XV. Sua periodização torna o manuscrito um produto organizado e bastante ordenado cronologicamente. O escrivão pontua seu texto de modo a provocar um efeito expressivo capaz de prender a atenção do leitor, além de garantir que a leitura do manuscrito seja bastante simples. Foi uma carta redigida para o rei, de modo a comunicar-lhe o descobrimento das novas terras. O deslumbramento dos europeus em relação à descoberta do Novo Mundo é bem evidente nos registros feitos por Caminha. Na carta ele descreve suas impressões sobre o território que viria a ser chamado de Brasil. Ele documenta a composição física à primeira vista do território. Além disso, narra o episódio do desembarque dos portugueses na praia, o primeiro encontro entre os índios e os colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil. Fiquem a seguir com algumas frases sobre o quinhentismo e tchau tchau.